De hoje nós vamos falar deste capítulo que tem o nome Moral Estranha. E vamos nos lembrar que Jesus nos disse: aonde houver um ou dois em seu nome, lá ele estaria. E nós estamos convictos da sua presença. Então, unidos, que possamos refletir, absorver e entender os seus ensinamentos desta noite, de assistência e de aprendizado. Esse capítulo, ele nos diz: não vim trazer a paz, mas a espada. O nosso querido apóstolo Mateus nos deixou palavras do Mestre, e ele nos ensina, dizendo: não penseis que vim trazer a paz, mas sim a espada. Pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e o homem terá, na maioria das vezes, como inimigo aqueles de sua casa. O evangelista Lucas deixou ainda palavras do Mestre, que nos disse: vim lançar o fogo à terra. E o que mais desejo, senão que ele se acenda? Devo ser batizado com um batismo. E quão grande é a minha angústia, até que ele se cumpra, disse o nosso Mestre. E ele continua: acreditai que vim trazer a paz à terra? Não. Eu vos asseguro, mas, pelo contrário, a divisão. Pois de hoje em diante, se encontrarmos 5 pessoas em um lar, muitas vezes, uns ficarão contra os outros. O pai contra o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A nora contra a sogra e a sogra contra a nora. Todos nós compreendemos que a missão do Mestre Jesus é amor, é perdão, nos ensinou a amar a Deus. E como nós vamos interpretar esses ensinamentos? Se não estudarmos, nós não conseguiremos entendê-lo. Porque aqui, estas palavras do nosso Mestre podem nos causar estranheza. Mas aquele que se aprofunda no estudo compreende profundamente o que ele quis dizer. Porque a sua missão, exemplificada, nos ensina, como dito, o amor, o perdão e amar a Deus. Mas quando Jesus aqui esteve, todos tentavam seguir as leis de Moisés. Moisés começou a grande obra, Jesus veio dar continuidade e o Espiritismo a concluirá. Então, nós podemos compreender que toda nova ideia, ela causa, sim, uma oposição. E nós veremos aqui que toda a obra que Jesus trouxe causou muito mais que opositores. E vamos entender o porquê. A partir daqui, o Evangelho nos diz: a resistência é proporcional à importância dos resultados previstos. Quanto for maior a ideia, a mudança que nos convida a mudar e ameaça o nosso interesse pessoal, aí mora o grande conflito. E nós podemos ver que o conflito que se criou foi muito grande. Porque aqueles que não aceitaram a ideia eram opositores poderosos. Poderosos, equivocados, e tinham muito a mudar. Então, esses conflitos fizeram
com que perseguissem o Cristo, o cristianismo e seus seguidores. Porque a doutrina que o Mestre Jesus nos trouxe, ela veio proclamar e destruir abusos que viviam naquela época. Os poderosos, entre eles fariseus, escribas, sacerdotes, estavam abusando da lei. Por isso o perseguiram. Por isso a sua oposição foi profunda. E eles queriam matar a ideia, mas não conseguiram. Mataram um Cristo. Mas a ideia não. A ideia, ela persistiu. A mensagem do Cristo, o cristianismo, não morreu com o Cristo. Porque assim era a vontade de Deus, que queria que todos desfrutassem desta máxima, pois enviou o seu Filho para aqui adentrar. E nós sabemos que lutas terríveis se ergueram. Vítimas foram inumeráveis. Mas mesmo assim, a ideia, a missão, o cristianismo triunfou. Numa época que o paganismo se encontrava em decadência, onde estavam os conflitos entre a razão, entre a verdade, entre os interesses pessoais. O cristianismo é a luz que abre os nossos olhos. E assim foi feito. Nós podemos compreender que o Evangelho nos elucida que o grande filósofo Sócrates, ele trouxe, havia formulado uma doutrina que era semelhante à do Cristo, mas ele não conseguiu implantá-la, porque o paganismo ele não se encontrava devidamente desgastado, e não houve, então, um terreno fértil para que isso pudesse ser absorvido e mudado. Tempos sombrios que viviam. Mas sim, o mestre veio no momento certo. Ele veio no período determinado. E ele encontrou resistência. Mas o paganismo estava desgastado por líderes recheados de vícios que fizeram de tudo para resistir. Mas era a vontade do Pai que tudo mudava, que tudo seria mudado. E assim, nós temos dentro do Evangelho que Sócrates e Platão, estes abriram o caminho para o cristianismo, para o espiritismo. E agora, então, com a chegada do Mestre, havia uma bandeira que salvaria a todos. Seria a caridade. Seria a fraternidade e o amor ao próximo. Porém, como já dissemos, esta máxima não foi aceita, houve perseguições terríveis, até que cruelmente eles crucificaram o Mestre. As guerras religiosas, estas fizeram mais vítimas do que guerras políticas. O cristianismo condena formalmente qualquer tipo de violência, pois ele tem como conduta: todos os homens são irmãos. Nós devemos amar uns aos outros. Ele nos fala que devemos amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos perseguem. E ele vai além. O Mestre nos alerta que aquele que fere com a espada perecerá pela espada. Então, nós podemos entender
Porque Jesus nos disse: não acrediteis que eu vim trazer a paz, mas sim a divisão. Porque ele sabia que a sua doutrina não se estabeleceria sem lutas, mas acima de tudo, sem separações. Porque muitos lares tiveram conflitos. Por isso, o mestre nos disse: o fogo que o mestre nos fala no começo, este limparia as ervas daninhas. E quando nós temos que realizar um plantio, se não tivermos um terreno fértil, não há semente que brota. E assim foi feito. E quando ele parte, ele nos fala: eu irei, mas meu Pai enviará o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas e todos virão se abrigar sobre a mesma bandeira, a caridade, pois sem ela não há salvação. E as coisas serão, disse o mestre, restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que eu vos ensinei. E assim aconteceu. O Espiritismo encontra obstáculos de ordem moral. Porém, o cristianismo enfrentou lutas que duraram séculos. O Espiritismo, este encontra obstáculos que durarão anos. A partir daqui, nós podemos compreender que a luz abrirá os olhos daqueles que ainda insistem em não querer ver. Jesus é o médico. Ele veio para curar. Ele veio, pois ele é o remédio. Mas sabemos que existem os efeitos colaterais muito quando nós tomamos um remédio. E assim acontece quando nós decidimos segui-lo, observar o que está nos prejudicando, para seguir adiante, para abraçar essa doutrina, para vivenciar as mudanças que tanto nós precisamos. Há quanto tempo nós estamos presos? E hoje nós temos a verdade em nossas mãos. A codificação, todos os ensinamentos, nos convidam diariamente a evoluir, a verdadeira mudança. E assim, diz o nosso amigo e querido iluminado André Luiz, não desanimemos perante os contratempos que nós encontramos no caminho, porque o importante é seguir amando, seguir servindo, porque imperecível mesmo é o bem que nós conseguimos fazer. Por isso, ele nos fala do amor e ele nos fala do apego. Este que é uma raiz do orgulho e que tanto nos atrapalha. Ele nos fala: o amor é um sentimento que há de te libertar. O amor, ele liberta, mas o apego, ele te oprime. O amor, ele espera. O apego, não. O apego impõe. O amor, ele edifica. O apego costuma rebaixar todos. O amor convive. O apego controla. O amor enaltece. Já o apego humilha. O amor acalma. O apego aflige. O amor escuta.
O apego ignora tudo que se fala. O amor renuncia. O apego, ele ordena. O amor encoraja. O apego intimida. O amor esclarece. O apego sempre nos confunde. Não é amor. E André Luiz nos diz, o Evangelho é a escola do amor. E se você, se eu, se todos nós quisermos seguir Jesus, é melhor aprendermos a amar verdadeiramente. E nos distanciar, abandonar o apego, pois é ele que muitas vezes nos coloca em situações perigosíssimas. Não é fácil sair da avenida larga das paixões, que o apego está sempre próximo de nós. Mas adentrar aquela avenida apertada que nos incomoda, porque ali nós vamos encontrar a oportunidade da transformação moral. Porque aqui estamos para isso. Já vivemos demais escutando as nossas paixões, o nosso apego, ignorando o amor que o Mestre Jesus nos trouxe. Ele nos trouxe o verdadeiro amor, para que todos nós pudéssemos seguir adiante, sem sofrer, sem nos aprisionar. A partir daqui, o convite, troque a paixão pelo verdadeiro amor. Mas lembre-se que este renuncia. Nós precisamos substituir a nossa arrogância pela humildade. E dentro do Evangelho, nós sabemos que todos nós, que aqui estamos no planeta de provas e expiações, nos perdemos pelo orgulho. Mas ele nos diz que todos nós iremos nos redimir pela humildade. Humildade em aceitar a vontade do Pai em nossas vidas. Ninguém está dizendo que é fácil. Nós só estamos falando que o Evangelho nos faz um convite. Há mais de 2000 anos. A partir daqui, lembremos-nos, o Mestre nos espera. O Mestre ama o esforço que nós estamos fazendo para vencer, para suportar, para tirar as amarras que nós temos com o apego, com o orgulho. E ele também sustenta a nossa coragem, a nossa fé. Ele inspira a todos nós a esperança com ternura. E ele nos aguarda amorosamente. E todos os dias ele diz aos nossos ouvidos espirituais: confiem em mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim, disse o Mestre. E nós precisamos entender que cairemos inúmeras vezes. Mas o importante é o que nós estamos fazendo para nos levantar rumo ao Cristo. Rumo à direção da verdade e da luz. Reformular o nosso querer, o nosso desejo. E entender
o que Deus quer para as nossas vidas. Só que para isso, nós necessitamos trabalhar o sentimento de humildade. Sem humildade, nós não vamos nos elevar. Existe um livro chamado Semente de Mostarda, de Emmanuel. Ele é fino, mas ele nos diz: a humildade, ela te eleva. E todos nós aqui somos convidados a entender esta pequena leitura, mas que nos diz tanto, meus irmãos. Diz assim: a vaidade é um sentimento que pode te enlouquecer. A revolta, quando nós damos ouvidos à revolta, nós dificultamos a estrada em que nós estamos passando. Quando nós encontramos a dor, precisamos entender que esta dor vai nos regenerar, porque sem a dor nós não vamos conseguir. Mas também não precisamos permanecer na dor por muito tempo. É necessário que trabalhemos. Porque o trabalho te educa, me educa, educa toda a humanidade. E por fim, ele nos alerta que é na humildade que nós vamos conseguir nos elevar. Mas existe uma outra observação, que sem este sentimento, nós não vamos conseguir. E a lição nos fala: paciência, ela sim, realiza grandes prodígios. Quem de nós não tem dificuldade em desenvolver a paciência? Na maioria das vezes nós dissemos: mas eu perdi minha paciência. Quem tem não perde. Nós suplicamos todo dia a paciência. Neste ponto, há uma leitura que nos elucida profundamente, que diz assim, nesse livro mesmo, A Semente de Mostarda: o homem, este perguntou ao trabalho: qual é o elemento mais resistente que você encontrou na natureza? O trabalho respondeu prontamente: a pedra. A pedra é a mais resistente. A água? A água que corria brandamente ao derredor. Escutou o que se dizia e, em silêncio, descobriu um meio de pingar sobre a pedra. E com algum tempo, a água abriu-lhe uma brecha, através da qual ela conseguia passar de um lado para o outro. O homem anotou aquele acontecido e ele interroga então a água sobre o instrumento em que ela usara para realizar grande feito. A água, humilde, respondeu simplesmente: eu tive paciência. Porque a paciência, ela realiza grandes prodígios. Então, o evangelho de hoje nos esclarece, nos convida, faz com que nós fiquemos pensando verdadeiramente como nós estamos realizando o grande atraso rumo aos ensinamentos do Mestre. E para que a gente possa enxergar, tem que ter humildade, tem que ter paciência. E só assim, nós aqui, estudantes do Evangelho do Cristo, nós vamos conseguir vencer a nós mesmos. Mas lembremos-nos, com paciência, com humildade
e com o estudo. Porque quando nós nos dedicamos ao verdadeiro conhecimento dos ensinamentos do Mestre, e ele nos deixou o Espírito da Verdade e a codificação feita por Allan Kardec, nos deixou obras intermináveis para que possamos estudar. Temos as obras da codificação e temos os livros desses irmãos iluminados que nos auxiliam. Todos nós temos um grande convite e o momento é agora. Ontem já passou. O que eu fiz ontem já passou. Eu não tenho como mudar, mas eu tenho como sim recomeçar. Amanhã? Não. Recomeçar hoje, buscando o equilíbrio, buscando o conhecimento. E dessa forma eu vou conseguir. Nós vamos conseguir. Porque aqui estamos, buscando este conhecimento, nesta casa bendita que nos acolhe e que nos dá assistência espiritual, o remédio para o espírito e o alimento para que nós possamos nos manter firmes nessa estrada do aprendizado. Não vamos desistir, não vamos desanimar, vamos cair, mas nós vamos levantar. E cada vez que nós nos levantamos, nós temos o nosso mestre, todos os amigos espirituais, o nosso Pai Criador, nos auxiliando, nos fortalecendo. Nós não estamos sós. Tem hora que fica difícil, mas o importante é não duvidar. O importante é entender que a dor vai passar. Chico Xavier, num momento tão difícil de sua vida, pede uma mensagem à Mãe Santíssima e Emmanuel vai. E quando ele retorna, Chico pega uma caneta, se prepara para escrever tudo o que ele ia dizer. E ele disse, Chico, a Mãe Santíssima disse, tudo passa. E nós acrescentamos, isso também passará. E para que a gente encerre essas nossas reflexões, o aprendizado deste evangelho bendito, eu trouxe um poema para que nós possamos receber o passe com os nossos corações iluminados. E ele diz assim, a espada do Cristo. Não vim trazer a paz, disse o mestre um dia, mas sim a espada viva da sabedoria. Não para ferir, nem para punir, mas para acordar quem insiste em dormir. É a lâmina sutil da verdade e do bem que corta o egoísmo que você, eu e o mundo ainda tem. Que rompe os laços das velhas ilusões, que abre os caminhos dos nossos corações. A paz que ele trouxe não é uma paz de repouso, ela é luta constante para um passo corajoso. É dizer não ao erro e sim ao amor, mesmo que te doa, mesmo que cause imensa dor. A espada do Cristo é a luz que separa, o orgulho sombrio da alma que ampara. É a fé que se ergue firme e determinada contra as trevas da própria vida. Quantas famílias se veem divididas por consequências, consciências há tanto tempo adormecidas. Mas um dia o amor enfim se fará.
pois quem planta a verdade, colhe o que ela dá. Então, não temas o corte dessa espada, meu irmão. Ela limpa a alma, deixa a estrada lavada. É o início da paz que não se destrói, pois é a luta do bem que não te corrói. Pois quem com Jesus escolhe lutar, com ele aprende somente a amar. E a paz prometida no fim sempre se alcança, na luz do Espírito, que enfim não se cansa. Que Jesus nos fortaleça e que nós possamos nos manter firmes na estrada do verdadeiro aprendiz do Evangelho do Cristo. Graças a Deus. E assim, nós vamos elevando o nosso pensamento, buscando a sintonia com esses irmãos espirituais, trabalhadores da seara do Cristo, que vão cuidar de cada um de nós, trazendo o remédio bendito, cicatrizando o nosso coração, as nossas dificuldades, nos fortalecendo para melhores escolhas. Por isso, Mestre, nós unidos te rogamos humildemente, nos fortaleça, nos ilumine, nos sustente, hoje e sempre. Graças a Deus.